Em instantes, daremos início a mais uma entrevista do canal de podcast O Marqueteiro. Você pode acompanhar também esta entrevista pelas principais plataformas de podcast. Bem-vindos ao nosso podcast. Esse ano eu celebro 30 anos de dedicação à docência. São 3 décadas de ensino, inspiração e transformação de vidas. O projeto Marqueteiro comunga desse mesmo propósito: compartilhar conhecimento, provocar reflexões e formar mentes criativas. Prepare-se para um novo episódio especial dedicado a ideias, histórias e aprendizados que inspiram e transformam. O programa começa agora. Olá, ouvintes do podcast O Marqueteiro. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas. Hoje o nosso tema é liderança diferenciada, o novo perfil de quem gera valor em ambientes complexos. Para tratar desse assunto, o nosso convidado é Celso de Souza e Souza, que é mentor de líderes, autor de livros de liderança diferenciada e como ser líder diferenciado. Então, dá para notar que o tema tem muito a ver com o que o Celso pesquisa, estuda, e é um tema extremamente importante, porque liderança cada vez mais se torna vital para as organizações que querem ser bem-sucedidas. Além disso, o perfil desse líder ele está se transformando, porque o ambiente está complexo. Isso obriga o líder a ter outras habilidades e competências que não tinha no passado e que hoje se tornam vitais para que ele possa ter um bom desempenho. Celso, muito obrigado pela sua presença, por aceitar esse convite de conversar com os nossos ouvintes do podcast O Marqueteiro. Luiz, muito obrigado por esta oportunidade. Estou à sua disposição para conversar sobre artigo de luxo no planeta, que é a liderança diferenciada. Pois é, e nós, Celso, temos vários ouvintes que são empresários, empreendedores, jovens que estão entrando no mercado de trabalho e muitas vezes eles não sabem muito bem qual é a necessidade ou quais são as habilidades e competências que hoje um líder tem que ter para se tornar um líder diferenciado. Já que você estuda esse assunto, você tem um livro sobre liderança diferenciada, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse perfil, essa competência, essas habilidades que são necessárias para um líder moderno. Vamos precisar voltar, Luiz, no ano de 2006, no Fórum de Liderança da Unesco. Naquela oportunidade, o professor pesquisador da Fundação Dom Cabral, Léo Fernando Castelhano Bruno, apresentou uma metodologia para avaliar as organizações e chegar num índice chamado de IDO, Índice de Diferenciação Organizacional. Com essa metodologia, o Léo Bruno classificou as organizações em 4 tipos. A organização mais comum nas pesquisas de Léo Bruno, ele classificou como econômico-financeira. Essa categoria de organização, ela está exclusivamente preocupada com o alcance do resultado econômico financeiro, em satisfazer um único stakeholder, o acionista, em detrimento do atendimento das necessidades legítimas dos demais stakeholders. Então, infelizmente, a partir de 2006, sempre que Léo Bruno faz essa pesquisa, em todo o mundo, ele encontra a maioria das organizações nesta categoria.
Uma outra categoria é a patrocinada, que é o contrário. É aquela organização que se preocupa exclusivamente com a felicidade do cliente, do fornecedor, da sociedade, mas não consegue resultado econômico financeiro. Então, patrocinada por quê? Alguém tem que pagar essa conta. A outra categoria é a categoria iniciante que está engatinhando, né? Ela consegue baixo resultado econômico financeiro e baixo comprometimento com os stakeholders. E ele chama de diferenciada aquela organização que consegue resultados econômicos financeiros elevados como consequência do atendimento das necessidades legítimas de todos os stakeholders. E nessa categoria, nas pesquisas de Leo Bruno, poucas empresas aparecem. Ele também identificou que é através da liderança da organização que a organização consegue a trajetória da diferenciação. Por isso o nome liderança diferenciada. Então, liderança diferenciada é aquela liderança que se preocupa em entender e atender as necessidades legítimas de todos os stakeholders para uma justa troca de interesses e benefícios mútuos. Todo mundo ganha cada vez mais. Por isso que a liderança diferenciada reúne os melhores métodos e técnicas, as melhores práticas de liderança para a diferenciação da organização. É bem interessante essa sua exposição, professor, porque eu estava aqui imaginando a seguinte situação, né? Essas empresas que têm o foco na questão econômica, né, financeira, elas, como todas, têm uma rotatividade de profissionais, e profissionais vão entrando, vão saindo, e esses profissionais que entram na organização e que se transformarão em líderes, e que trazem, às vezes, um perfil, uma característica diferente dessa, essas organizações, elas acabam expulsando esse tipo de líder, porque não compactua com os mesmos princípios e ideias. Então, essa organização, ela se protege e continua reforçando esse lado econômico nas suas práticas, expulsando colaboradores, fornecedores que não compactuam. E a segunda questão que me vem em mente, como modificar isso ao longo do tempo, né? As organizações da categoria econômico-financeira, né, cujo lucro é o motivo, né, elas adotam o modelo de gestão comando e controle. A cenoura e a vara. Né? Então, a cenoura são metas, né, econômico-financeiras, a maioria metas que não são alcançáveis, né? E elas exigem comprometimento e engajamento dos colaboradores e uma liderança que exija, né, desses colaboradores o alcance dessas metas, com cargas de trabalho que não são suportáveis. Né? E não importa para essa organização se o turnover é alto ou baixo. Muitas vezes elas conseguem repor esses colaboradores oferecendo uma política de remuneração e benefícios atraente, que na realidade eu chamo de suborno. Porque as pessoas têm que abrir mão da sua saúde mental para receber salários e benefícios acima da média de mercado. Como elas não suportam, né, a carga de trabalho e uma liderança tóxica, né, da cenoura e da vara, elas acabam mais cedo ou mais tarde saindo. E aí você atrai novamente pessoas, né, que se sentem atraídas por esse tipo de sedução. Como mudar isso? Né? Só existe uma maneira de mudar isso. Tendo um acionista, um conselho de administração e um CEO com crenças altruístas. E aí é pessoal. Aí é pessoal. Se a pessoa não tem uma crença altruísta, se ela não está preocupada com o bem-estar de todas as pessoas, né? E aí eu estava pensando, né, sobre o marqueteiro, né?
Market é mercado, né? O sufixo ing é o gerúndio, que é agir no mercado. O que é o mercado? O mercado são pessoas que têm necessidades legítimas que precisam ser atendidas. Então, o que está faltando é um CEO marqueteiro, né? Porque ele não está atendendo às necessidades legítimas de todas as partes interessadas e intervenientes no negócio dele. Está precisando de marqueteiro, viu, Luiz? Ô Celso, eu sei que não necessariamente o presidente, o CEO da empresa, ele ou age como líder dentro da organização, né? Às vezes ele é só uma figura de presidente, ou ele é só uma figura de CEO, mas eles agem como líderes, muitas vezes, mesmo não sendo legitimamente, mas eles agem como líderes. E estas pessoas, nós estamos percebendo que existem várias empresas onde o seu CEO é colocado em xeque por conta de atos de corrupção, questões morais muitas vezes duvidosas. Nós estamos vendo aí casos na mídia e outros casos que a mídia não informa, infelizmente, né, de situações de empresários que estão envolvidos em coisas que não são lícitas ou moralmente aceitáveis. E isso complica a formação de novos líderes, porque, queira ou não queira, são figuras que sabem fazer o seu marketing pessoal, sabem mostrar para as outras pessoas que são bem-sucedidos, que muitas vezes esse é o caminho, e acaba, de uma forma, abduzindo novos talentos ou potenciais talentos e para práticas também dessa maneira. Então, reproduzem novos líderes que agem de uma maneira igual a esse profissional. Isso é complicado nos dias de hoje, né? Eu acho que o caminho da formação de líderes não pode ser apenas no espelhamento desses profissionais, né? É verdade, né? Ah, o CEO da organização, ele é o protagonista do processo de mudança para a diferenciação organizacional. Veja que as organizações elas têm uma estrutura hierárquica de comando e controle. O problema não é o comando e controle, é o comando para fazer o quê e o controle sobre o quê. Né? Então, não tem jeito. As lideranças de uma organização estão acostumadas ao longo dos anos a aguardar o CEO. O que o CEO quer, o que o CEO faz, como ele pensa. Então, o CEO não pode abdicar dessa liderança como agente de mudança. Por isso que eu digo, se o CEO, né, ele não quer liderar, não vai acontecer processo de mudança, porque as pessoas estão esperando por ele. E é trabalho dele. Ele é o principal líder da organização. E ele tem que dar exemplo de uma liderança que faça a diferença. Né? Ele tem que instituir um modelo de liderança, né, com padrões de comportamento voltados para o entendimento e atendimento das necessidades dos stakeholders. Esses padrões de comportamento norteiam o treinamento das lideranças. E o próprio CEO tem que ser exemplo desses comportamentos. Se assim não for, ele não vai aculturar a empresa. Porque a cultura é um conjunto de padrões de comportamento. E quem define que padrões de comportamento são esses é o CEO, em qualquer organização. Sempre foi e nunca deixará de ser. Né? CEOs que abdicam disso continuarão com organizações comando e controle e organizações econômico-financeiras. Agora, inevitavelmente, essas organizações vão sucumbir, porque está havendo um movimento global, né, do ESG, do capitalismo humanista, do capitalismo de stakeholders, do capitalismo consciente, e esses movimentos estão aumentando. E outra coisa,
os stakeholders estão começando a ficar, desculpe a expressão, de saco cheio de não terem as suas necessidades legítimas atendidas. E está tudo ao alcance do celular, né, Luiz? Para um fornecedor, para um cliente, um colaborador denunciar comportamentos abusivos, né, é um já. Né? E eu estava pensando um pouco sobre a sua fala, que é muito interessante, que você traz elementos muito técnicos, né, em relação a esse processo de transformar, né, uma organização ter líderes dentro da organização que sejam líderes diferenciados. E eu estava imaginando o seguinte, Celso, nós temos ouvintes no canal, não só no Brasil, tem uma boa parcela de ouvintes no Chile, na Argentina, em Portugal nós temos uma boa audiência, e são empresários, reitores de universidades, coordenadores de curso, enfim, nós temos um público bem diversificado, atuando em vários segmentos, e a questão eu estou ouvindo o Celso, estou querendo mudar, estou querendo ter líderes na minha empresa, líderes diferenciados, de líderes, né, que possam atuar nesse cenário tão complexo, a partir dessas ideias que você está colocando, o que seria necessário para a empresa, né? Como a empresa ela começa a implantar essa filosofia, essa visão de liderança na empresa, que às vezes está tão enraizada, né, na cultura organizacional, as pessoas estão te vendo e falando assim, puxa, mas como é que eu faço isso? Né? Tem um segredo, tem uma receita aí de bolo, um manualzinho para que possa orientar esses ouvintes? Luiz, pela minha experiência, né, eu já fui contratado para implantar um modelo de liderança diferenciada em algumas organizações. Né? E eu só tive sucesso quando o CEO, né, assumiu o compromisso de ser o protagonista da mudança. A partir do momento que ele assumiu, e assumir significa, olha, primeira coisa, você vai ter que definir padrões de comportamento de liderança. Como você quer que as lideranças de todas as áreas e níveis hierárquicos se comportem na relação com os liderados e com os demais stakeholders? Quais são esses padrões de comportamento? Né? Enfim, qual é o modelo de liderança que você assina embaixo? E aí entra todas as melhores práticas de liderança. Né? O líder tem que ter uma comunicação empática, tem que saber dar, buscar e receber feedback, o líder tem que acompanhar o liderado, treinar o liderado. E não faltam informações sobre isso, Luiz. O problema não é conteúdo, método e técnica de liderança. O problema é o CEO assumir a responsabilidade de colocar isso no manual, né? Em forma de script, né? Que são padrões de comportamento. Feito isso, o CEO vai providenciar a capacitação da liderança nesses padrões de comportamento. E vai auditar se eles estão conseguindo seguir esses padrões de comportamento. E aí é fundamental uma política de tolerância zero para os indisciplinados. Porque muitos CEOs, eles fazem vista grossa para líderes que conseguem alcançar metas, apesar de deixar em frangalhos a saúde mental do seu liderado. Nós estamos aí com o advento da NR1. Sim. A NR1, se você for na internet, existe um manual para você implantar a NR1. Né? Será que o CEO pegou esse manual, leu, entendeu? Pede ajuda do jurídico, vai. Porque ele consegue implementar uma série de ações para salvaguardar a saúde mental. Porque foi o fim da picada, né? A gente precisou mexer na legislação
para incluir saúde mental como obrigatoriedade às organizações. E por quê? E por que está acontecendo? Porque aquela categoria de empresa econômico-financeira, ela acaba com a saúde mental do colaborador. Acaba. Né? E está todo mundo vendo isso acontecer. Então, manual de liderança é fundamental, capacitação dos líderes, auditar os líderes e tolerância zero para o líder que não seguiu o manual. 4 coisas simples. Só acontece quando o CEO está disposto a ser protagonista. Senão, o projeto não vinga. E nas entrelinhas você coloca um ponto que eu fiquei aqui imaginando, né? Tem uma questão ligada à autenticidade também das ações, né? Esse líder ele tem que ser autêntico. Eu estou cuidando de um estudo recentemente onde eu estou assustado pela quantidade de líderes que, quando tem qualquer problema na empresa, com um colaborador, seja de que ordem for o problema, e que ele precisa atuar como líder, ele tem ido no chat GPT ou nas inteligências artificiais para que a inteligência diga o que ele tem que fazer. Eu estou assustado com isso. Eu falei, puxa vida, como assim? Então vem um colaborador com problema, uma equipe está com problema, ele precisa agir, ele vai lá na inteligência artificial e pergunta: estou com um problema dessa natureza, ChatGPT me ajuda a solucionar. Eu não sou contra o uso de inteligência artificial, mas eu acho que a gente precisa estabelecer um limite, né? Em complemento à metodologia do Leo Bruno, eu fiz uma pesquisa, né? Porque a metodologia do Leo Bruno classifica a organização naquelas 4 categorias, que é o IDO, Índice de Diferenciação Organizacional. Mas como é a liderança que coloca a empresa na diferenciação, o que o líder precisa fazer? Né? E aí eu fiz uma pesquisa, né, de campo, perguntando, né, liderado, do que você precisa para trabalhar comprometido, engajado, né, motivado? O que você precisa receber da liderança? Né, que é o conceito de liderança servidora. E aí, 20 necessidades foram diagnosticadas. Então, o líder, ele será diferenciado se conseguir atender 20 necessidades. A métrica chama medida IAN, Índice de Atendimento de Necessidades. Né? Quem está nos ouvindo, quem está nos vendo, se for lá no YouTube e procurar medida IAN, tem um vídeo de apresentação dessa metodologia. Então, essas 20 necessidades são o foco da liderança que quer se diferenciar. Para atender cada uma dessas 20 necessidades, tem métodos e técnicas consagrados. 7 necessidades são prioritárias. Definir meta para o liderado. E veja que definir meta para o liderado interessa a outros stakeholders. Método de trabalho. Definir método de trabalho para ele. Fazer com que ele tenha competência, que ele esteja treinado. Método de competência é gestão de processos. Então, o líder diferenciado tem competência técnica, sim, senhor. Então, sem competência técnica, como é que eu vou entregar valor para o cliente? O cliente não compra o meu liderado. Ele compra o meu produto e o meu serviço. E corresponder à expectativa do cliente, do produto e serviço que ele quer receber, é uma competência técnica do processo que o líder lidera. E não humana. A humana também. Então, além de método e competência, tem que ter interação com o liderado, ouvir, ser autêntico. Né? Aí já começa a gestão da pessoa. Né? Propósito, retorno sobre o alto desempenho e retorno sobre o baixo desempenho. Essas são as 7 necessidades das 20 que na pesquisa foram eleitas como prioridade para quem lidera.
Celso, nós estamos chegando no final do nosso bate-papo. Que conversa incrível, que conversa incrível Muito obrigado. e uma conversa extremamente Você esclarecedora. E contextualiza muito bem e facilita muito. é que eu sou apaixonado por esse tema, não só por marketing, mas eu acho que o caminho de líderes e formação de líderes é o caminho para uma mudança social, né? E eu sou uma pessoa que acredito muito na força das pessoas, na transformação do planeta, né? Será através das pessoas, inevitavelmente. E eu acho que o líder tem um papel transformador incrível. Então, eu sou apaixonado por esse tema, e quando encontro alguém que também é, acaba mostrando, demonstrando o quanto é apaixonado, fica uma conversa deliciosa. Celso, eu queria que você, nesse finalzinho, falasse do teu livro, como as pessoas acessam para comprar, se ele está disponível nas livrarias, na Amazon, enfim, e queria que você também deixasse algum contato, LinkedIn, YouTube, você já falou de um, de um vídeo no YouTube, mas gostaria de deixar à vontade para você deixar o seu contato. Muito obrigado. Bom, eu gostaria de oferecer, né, como presente para a nossa audiência, né, a versão digital, né, do meu primeiro livro, que é o Liderança Diferenciada. Você também o encontra como e-book na Amazon, tá? Então, eu vou deixar meu WhatsApp, Sim. né? Aqueles que entrarem em contato comigo pelo WhatsApp, eu vou presentear com a versão digital do meu primeiro livro, que é o Liderança Diferenciada. Esse primeiro livro, ele detalha tudo isso que eu expliquei aqui conceitualmente, dando algumas palhinhas operacionais, né? Mas é um livro que vai deixar muito claro tudo isso que nós conversamos aqui, viu, Luiz? Então, Maravilha. meu WhatsApp é 47 9199 2818. Repetindo, 47 9199 2818. O meu segundo livro, que é o Como Ser Líder Diferenciado, ele está disponível como e-book na Amazon. Aí já é um manual, né? Um manual. Posso mostrar ele aqui, não? Claro, deve, por favor. Olha, é um manual mesmo. Olha que maravilha, que pesquisa, hein? Porque Nossa. depois do primeiro livro, as pessoas realmente me perguntavam, tá, mas como eu faço? Eu comprei a ideia do líder diferenciado, da diferenciação organizacional. Mas você falou que eu tenho que atender as 20 necessidades, que eu tenho que ter um manual de liderança. Eu falei, bom, eu vou estudar, pesquisar e criar um manual, né, um manual de liderança, né, para que quem lê consiga implantar a liderança diferenciada na organização sem precisar falar comigo. E esse livro aqui, Luiz, ele é recheado de storytelling. Então, tudo aquilo que acontece na relação do líder com os seus stakeholders, né? Os desafios que ele enfrenta, as objeções que ele enfrenta, né? Estão aqui exemplificados através de historinhas, né? Qualquer semelhança com as organizações terá sido mera coincidência. Coincidência. Tem nada a ver com aquilo que eu observei durante mais de 40 anos, né, como consultor em organizações. Não, são historinhas feitas para, didaticamente, fazer o leitor entender a aplicabilidade da fundamentação científica que o livro traz, né? Nossa, que ótimo. Eu vou colocar aqui na descrição, depois do nosso vídeo, né? Nós estamos gravando esse material para depois a publicação, mas já vou colocar aqui na nossa legendinha aqui o seu WhatsApp e também o link para que as pessoas possam acessar na Amazon. E, sem dúvida alguma, eu serei um deles que estarei adquirindo esse material
porque eu acho que precisamos aprender muito mais de como agir, né, de uma forma adequada aos padrões atuais do mercado. Celso, eu quero te agradecer demais a sua disponibilidade, o seu carinho de aceitar o convite para fazer parte desse nosso projeto. Muito obrigado mais uma vez, Luiz. Eu quero te parabenizar pela iniciativa orgânica, né? Orgânica, né? De difundir conhecimentos para quem precisa. Essa sua generosidade é algo que falta em muitos CEOs. Obrigado, Celso. E, prezados ouvintes, até a nossa próxima entrevista. Até lá. Deixe seus comentários, sugestões e opiniões. E aproveite e se inscreva no canal. Olá, profissionais de marketing e gestão, estudantes e empreendedores. Você está procurando um podcast que possa ajudá-los a se manter atualizados e aprimorar suas habilidades? Então vocês precisam ouvir o podcast O Marqueteiro. Nós somos um podcast que fornece insights e análises de especialistas em marketing, gestão e negócios, tudo com o objetivo de ajudá-los a crescer e alcançar o sucesso. Cada episódio é repleto de dicas e estratégias práticas que você pode aplicar imediatamente em sua carreira ou empreendimento. E o melhor de tudo, nossos convidados são professores, pesquisadores e especialistas de mercado em suas áreas de atuação. O podcast O Marqueteiro é perfeito para aqueles que estão procurando por inspiração e informações valiosas para levar suas habilidades e negócios para o próximo nível. E se vocês gostarem do que ouvirem, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais e compartilhar com amigos e colegas de trabalho. Afinal, quanto mais pessoas ouvirem, mais impacto causará no mundo dos negócios e da gestão. Então, o que vocês estão esperando? Vamos ouvir o podcast O Marqueteiro agora mesmo e transformar suas carreiras em empreendimento? Até o próximo episódio.